Uma chuva torrencial castigava o pequeno bairro na periferia de São Paulo, tamborilando com fúria sobre o telhado de zinco gasto que mal protegia a casa de Marta. Lá dentro, a mulher de meia-idade estava encolhida num canto da sala, abraçando os próprios joelhos com força. O seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de uma noite insone. Era Marta, uma mãe solteira que lutava há anos contra o espectro da miséria, desde que o seu marido, Ricardo, falecera há 3 anos. Sobre a mesa de madeira simples à sua frente, um pedaço de papel parecia zombar dela, apertando-lhe o peito cada vez que o seu olhar recaía sobre ele. Uma notificação de dívida. Números enormes, impressos em tinta preta e impiedosa, uma quantia que ela jamais conseguiria pagar, mesmo que trabalhasse dia e noite. A dívida era um fantasma do passado, contraída para cobrir os custos do tratamento médico de Ricardo durante a sua longa e dolorosa doença, antes que o fim o levasse. Agora, essa conta transformará-se num monstro que crescia a cada dia, alimentado por juros exorbitantes. Dona Marta, uma voz fria e cortante rasgou o silêncio dos seus pensamentos. Ela ergueu a cabeça e viu uma figura alta e magra parada na soleira da porta. O corpo estava envolto num fato preto impecável, o rosto enrugado, mas severo. Os seus olhos, aguçados como os de uma ave de rapina, pareciam perfurar a alma de Marta. Era o Sr. Arthur, o empresário rico que se tornará o seu credor, o dono da sua angústia. Já se passaram mais de 2 meses, Dona Marta, disse ele, a voz baixa, mas penetrante. Eu fui paciente, mas os meus negócios não podem esperar indefinidamente. Marta baixou o olhar, as lágrimas a acumularem-se, turvando a sua visão. Senhor Arthur. Eu estou a fazer o meu melhor, de verdade. Consegui um trabalho extra, mas o dinheiro ainda não é suficiente. Senhor Arthur interrompeu-a. O seu tom era controlado, mas havia uma crueldade velada por trás da sua calma aparente. Esforçar-se não paga contas. Eu preciso de uma solução, e preciso dela agora. Ou a senhora me paga. Ou há outra maneira. Os seus olhos estreitaram-se, calculistas. A senhora tem 2 filhas lindas, não tem? Lia e Sofia. Se uma delas concordar em casar-se comigo, podemos considerar esta dívida liquidada. Marta sentiu o ar faltar-lhe nos pulmões. As palavras dele foram como uma faca de gelo, cravando-se diretamente no seu coração. Ela encarou o Sr. Arthur com os olhos marejados, incrédula com o que acabará de ouvir. O que? O que o senhor está a dizer? Casar. Com as minhas filhas? Um sorriso quase imperceptível curvou os lábios finos e enrugados do Sr. Arthur. Estou velho, sozinho, e preciso de alguém para cuidar de mim e do meu legado. As suas filhas são jovens, inteligentes. Podem ter uma vida de conforto. É uma troca justa. Pense nisso, Marta. Ou perde esta casa modesta, ou garante um futuro de luxo para elas. Não é uma escolha assim tão difícil, pois não? Marta tremia, a sua mente um turbilhão de pânico e desespero. Como poderia sequer considerar tal proposta? Sacrificar a felicidade e a honra das suas próprias filhas para pagar uma dívida? Mas a ameaça de perder o único teto que tinham, de serem atiradas para a rua, era igualmente aterrorizadora. Não havia outra saída. Com a voz embargada, conseguiu apenas acenar lentamente com a cabeça, rendendo-se a um destino que parecia ter sido escrito pela mais cruel das mãos. Depois que o Sr. Arthur se foi, deixando para trás um silêncio pesado e o cheiro do seu perfume caro, Marta desabou em soluços. Ela sabia que a decisão que tomara iria destruir os sonhos das suas filhas. No meio da sua angústia, a única oração que conseguiu sussurrar foi um pedido a Deus para que de alguma forma, as protegesse da escuridão que ela mesma convidará a entrar nas suas vidas. Naquela noite, a atmosfera na pequena casa era irrespirável. Marta reuniu as filhas na sala, o seu coração a bater descompassado. Lia, Sofia, começou ela, a voz a falhar. Eu preciso de vos contar uma coisa. Ela explicou a proposta do Sr. Arthur, as suas palavras a saírem atropeladas, cada uma delas um golpe para si mesma.
Lia, a mais velha, que sonhava em ser médica, levantou-se de um salto, o seu rosto uma máscara de fúria e incredulidade. Mãe, como pôde? Vender-nos? Vender a mim e a Sofia como se fossemos mercadorias? Tudo para pagar uma dívida? A senhora tem ideia do que eu sinto? Eu estou na faculdade, mãe. Eu quero ser médica. Trabalhei tanto durante todos estes anos para chegar aqui. Sofia, que até então permanecerá em silêncio, finalmente falou, a sua voz pouco mais que um sussurro. Eu também não quero, mãe. Eu ainda quero pintar. Quero ir para a escola de artes. Ela suspirou profundamente, um som carregado de resignação. Mas eu também não sei o que podemos fazer. Marta estendeu a mão para tocar nas filhas, tentando acalmá-las, mas o seu toque parecia queimar. Eu sei, minhas queridas, eu sei. Mas esta dívida vai destruir-nos. O que mais eu poderia fazer? Lia afastou-se, os seus olhos a brilhar de lágrimas não derramadas. O preço da nossa liberdade, mãe? O preço dos nossos sonhos? As duas irmãs ficaram em silêncio, o ar denso de choro contido e desespero. Sabiam que não havia uma saída fácil daquela encruzilhada. Nos dias que se seguiram, a casa tornou-se um santuário de sonhos despedaçados. Lia sentava-se à sua secretária improvisada, a olhar para os seus livros de medicina sem realmente os ler. A sua mente era um caos. Ela lutara tanto para entrar na universidade pública, um feito em si mesmo. Para pagar os seus materiais e o transporte, trabalhava a tempo parcial como empregada de mesa numa padaria barulhenta, cada real ganho guardado com um propósito sagrado. O sonho de usar uma bata branca e salvar vidas era o que a mantinha de pé. Agora esse sonho parecia estar a ser trocado por um casamento com o velho e frio Sr. Arthur, uma miragem que se afastava cada vez mais. Noutro canto da casa, Sofia sentava-se no chão, uma pequena tela no colo. O seu pincel movia-se lentamente, espalhando cores sombrias sobre a superfície branca. As suas pinturas, antes vibrantes e cheias de vida, eram agora abstrações escuras que espelhavam a sua alma partida. A mãe ficaria furiosa se visse isto, murmurou Sofia para si mesma, a olhar para sua criação com um olhar vazio. Ela sabia que a mãe nunca apoiara verdadeiramente o seu talento artístico. Para Marta, a pintura era um passatempo inútil, algo que não ajudaria a família a sair da pobreza. Mas para Sofia, era a única forma de expressar o que sentia. Agora, nem mesmo seus pincéis e tintas a óleo conseguiam salvá-la da amarga realidade. Sabia que se casasse com o Sr. Arthur, o seu sonho de se tornar uma artista profissional morreria. Não haveria mais galerias de arte, nem exposições de pintura, apenas um vazio perpétuo à sua espera. Uma tarde, o Sr. Arthur voltou a visitá-las. Desta vez, trazia um presente. Era uma caixa luxuosa, contendo um conjunto de materiais de pintura profissionais, tintas a óleo importadas, pincéis de pelo de Marta e telas de linho. Isto é para si, disse ele, entregando a caixa a Sofia com aquele sorriso fino e indecifrável. Ouvi dizer que gosta de pintar. Estes materiais são melhores do que os que costuma usar. Sofia apenas conseguiu olhar para a caixa, sem palavras. Lia, de pé ao seu lado, sibilou. Por que é que se deu ao trabalho de lhe dar um presente? Isto faz parte do seu plano para nos fazer sentir culpadas? O Sr. Arthur não respondeu. A sua presença era uma constante lembrança do sacrifício iminente. O dia do casamento chegou como uma sentença de morte. Era para ser uma cerimônia privada, sem convidados. Apenas as três e o Sr. Arthur. A tensão na casa era palpável. Marta preparou um almoço simples, mas ninguém conseguia comer. Temos de comer alguma coisa, murmurou Marta, mais para si mesma do que para as filhas. Como é que a mãe consegue comer? Retorquiu Lia, a sua voz a tremer de raiva contida. Por que é que não procurou outra solução? Eu procurei, filha. Eu fiz tudo o que podia. Não há outra saída. Devíamos estar gratas. O Sr. Arthur está a ajudar-nos. Isto não é ajuda, gritou Lia, a sua raiva a explodir. Isto é uma prisão.
Antes que Marta pudesse responder, o som de um carro de luxo a parar lá fora silenciou a discussão. O Sr. Arthur chegará, vestido com o seu habitual fato preto impecável. O seu rosto permanecia frio, mas havia um brilho estranho nos seus olhos, algo difícil de decifrar. Ele entrou sem dizer muito, apenas gesticulando para que tudo começasse. A cerimônia foi rápida e estéril, mais parecida com a assinatura de um contrato no escritório de advogados. Apenas as palavras frias do Sr. Arthur ecoaram na sala silenciosa quando tudo terminou. A sua dívida está paga, Marta. Logo a seguir, as vidas das irmãs foram separadas. Lia foi levada para a cidade, para uma mansão imponente que parecia tão fria e silenciosa por dentro como por fora. Enquanto isso, Sofia foi enviada para uma vivenda isolada nas montanhas de Campos do Jordão, um lugar de beleza estonteante onde viveria sozinha, acompanhada apenas por alguns empregados. Quero que se concentre nos seus estudos, disse o Sr. Arthur a Lia quando chegaram à mansão. Já a inscreve numa das melhores universidades particulares. Pode continuar o seu curso de medicina. Lia olhou para ele, os seus olhos a arder de raiva. Por quê? Por que é que se está a dar a todo este trabalho? Isto faz parte do seu jogo para nos fazer sentir que lhe devemos alguma coisa para sempre? Sr. Arthur apenas sorriu enigmaticamente. Considere isso um investimento no seu futuro. Na sua nova vida, Lia sentia-se uma prisioneira numa gaiola dourada. A mansão era vasta e opressiva. Os dias eram longos e solitários. Na vivenda nas montanhas, Sofia também se sentia perdida. No início, a solidão era esmagadora, mas pouco a pouco, ela começou a encontrar um refúgio na pintura. As suas obras tornaram-se mais expressivas, uma torrente de emoções aprisionadas, embora ainda tingidas de tristeza. Uma noite incapaz de dormir, Lia vagueava pela mansão silenciosa, procurando respostas para a confusão que a consumia. Ao passar pelo escritório do Sr. Arthur, notou que a porta estava entreaberta. A curiosidade venceu-a. Entrou sorrateiramente. Lá dentro encontrou estantes repletas de documentos antigos e fotografias. Uma foto em particular chamou-lhe a atenção, uma jovem com uma semelhança impressionante com Sofia. Na parte de trás da foto estava escrito o nome Raquel. Lia também encontrou notas sobre um projeto de regeneração familiar, e várias cartas escritas à mão pelo Sr. Arthur. Numa delas, leu uma frase que a fez estremecer. Se eu falhar, o legado deve ser continuado por sangue novo. Elas são a esperança. O que é que isto significa? Sussurrou ela para si mesma. A obsessão do Sr. Arthur pela sua família, a menção a um legado e o nome Raquel, começaram a formar um puzzle perturbador na sua mente. Dias depois, durante o jantar, o Sr. Arthur teve um acesso de tosse violento. Ele tentou disfarçar com o seu lenço, fingindo que nada acontecerá, mas Lia viu o sangue. O senhor está doente? Perguntou ela de repente, o seu tom mais ríspido do que pretendia. O Sr. Arthur hesitou. É apenas uma tosse. O importante é que você e a sua irmã cumpram o vosso destino. Há um grande segredo aqui. Ele parecia exausto, vulnerável. Lia sentiu um arrepio. Ela estava determinada a descobrir a verdade. Naquela noite, enquanto a chuva fustigava as janelas da mansão, Lia voltou ao escritório. Com o coração a bater forte, ela mergulhou nos documentos, determinada a desvendar o segredo que o Sr. Arthur guardava. Entre os papéis encontrou um diário antigo. A caligrafia era elegante, mas a tinta estava desbotada pelo tempo. Pertencia a Raquel. Ao ler, Lia descobriu que Raquel era a irmã mais nova do seu falecido pai, Ricardo. Ela fora separada da família em circunstâncias trágicas. A carta que encontrara antes era do avô delas para Raquel. Para Raquel, minha querida filha. Perdoa o teu pai por não te conseguir proteger. A nossa família perdeu tudo, mas espero que o nosso sangue continue a viver através das gerações futuras. Longe do perigo, espero que um dia encontres a paz, ou que os teus descendentes a encontrem. Eles são a nossa única esperança. A carta era assinada pelo avô, e o nome de Raquel aparecia repetidamente noutros documentos.
Ela também encontrou fotos de Raquel com o jovem que era a imagem do seu pai. Todas as provas apontavam para uma conclusão chocante: o Sr. Arthur era o melhor amigo do seu pai, e Raquel era sua tia, desaparecida há décadas. Na manhã seguinte, Lia decidiu confrontar o Sr. Arthur. Levou todos os documentos que encontrara. Quando entrou no escritório, o velho estava sentado na sua grande poltrona de couro, o rosto pálido, o corpo visivelmente mais fraco. O senhor tem de me explicar isto, disse Lia com firmeza, colocando os documentos sobre a mesa. Quem é Raquel? E qual é a ligação dela com a nossa família? O senhor Arthur olhou para ela longamente, os seus olhos turvos, mas cheios de uma emoção profunda. Após alguns momentos de silêncio, ele suspirou. Eu sabia que este dia chegaria. Eu era o melhor amigo do teu pai, Lia. E prometi-lhe que protegeria a sua família se algo lhe acontecesse. Ele continuou, a sua voz fraca, mas clara. O destino foi cruel. Raquel desapareceu quando era pequena, raptada por rivais que queriam destruir a nossa herança. Procuramo-la durante anos, mas nunca a encontramos. O teu pai morreu com essa dor no coração, deixando-te a ti e a Sofia como as únicas descendentes da nossa linhagem. Os olhos de Lia encheram-se de lágrimas. Então, por que é que nos forçou a casar consigo? O que é que isso tem a ver com tudo isto? O senhor Arthur baixou a cabeça, a sua voz agora um sussurro. Eu estou doente, Lia. Cancro em fase terminal. Os médicos dizem que só tenho mais alguns meses. Eu não tenho herdeiros. A herança da tua família. Esta mansão, as terras, o dinheiro. Tudo isto pertence-vos. Eu só queria ter a certeza de que tu e a Sofia o receberiam de volta. Lia ficou chocada. Então a dívida. Era fictícia, respondeu o senhor Arthur. Inventei essa história para que a tua mãe aceitasse a minha ajuda sem se sentir humilhada. Eu sei que ela é uma mulher orgulhosa. Eu não podia simplesmente dar-vos tudo isto sem uma razão plausível. Após a conversa, Lia pediu permissão para visitar Sofia na vivenda isolada. Ao chegar, encontrou a irmã no estúdio de arte a pintar. As pinturas de Sofia estavam mais belas do que nunca, repletas de cor e emoção, mas o seu rosto ainda parecia triste. Sofia, disse Lia suavemente. Tenho uma coisa para ti. Ela entregou as cartas e os documentos à irmã. Sofia leu-os com os olhos marejados. Então, tu e eu fazemos parte de uma família grande? Perguntou ela, a voz trêmula. Lia acenou com a cabeça. E o senhor Arthur só queria garantir que recebêssemos o que é nosso por direito. Ele não é uma pessoa má, Sofia. Ele está apenas a morrer. As irmãs choraram juntas, abraçadas, finalmente compreendendo o sacrifício e a dor por detrás das ações do velho. No dia seguinte, voltaram juntas à mansão e foram ter com o senhor Arthur. Ele estava no seu quarto, deitado na cama, mais fraco do que nunca. Ele sorriu ao vê-las. Vocês já sabem tudo, não é? Disse ele, a voz fraca. Lia e Sofia acenaram, as lágrimas a escorrerem pelos seus rostos. Obrigada, senhor, disse Lia. Nós vamos cuidar desta herança. E vamos continuar o sonho da nossa família. O senhor Arthur fechou os olhos, o seu rosto sereno. É tudo o que eu esperava ouvir, sussurrou ele. Não deixem que o passado defina o vosso futuro. Construam um novo legado. Ele faleceu pacificamente naquela tarde, deixando para trás um futuro que ele mesmo tecerá com mentiras e amor. As semanas que se seguiram foram de luto e descoberta. Lia e Sofia, agora herdeiras de uma fortuna considerável, começaram um novo capítulo nas suas vidas. Lia voltou para a universidade, desta vez com uma bolsa integral financiada pelo Fundo de Herança. Decidiu especializar-se em medicina social, dedicando a sua carreira a ajudar as comunidades pobres que muitas vezes não tinham acesso a cuidados de saúde. Todos os dias trabalhava arduamente numa clínica gratuita que fundou com alguns colegas. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou-lhe um dos seus colegas um dia. É um trabalho difícil, e poderias estar num grande hospital a ganhar um salário enorme.
Lia sorriu. Eu sei o que é não ter nada. Quero usar o meu privilégio para ajudar as pessoas que, como a minha família, conheceram a pobreza. Este é o meu propósito. Entretanto, Sofia encontrou a sua vocação na arte. Usou parte da herança para transformar a vivenda nas montanhas num retiro para jovens artistas. Exibiu as suas pinturas anonimamente numa galeria de renome, sob o pseudônimo de A Herdeira Perdida. As suas obras, cheias de cores vibrantes e emoção profunda, contavam histórias de luta, esperança e renascimento. Um dia, uma das suas pinturas, intitulada Herança, tornou-se viral nas redes sociais. A pintura retratava duas meninas de pé no meio das ruínas da sua casa, com a luz do sol a romper lentamente através das nuvens escuras. Muitas pessoas comoveram-se com a sua mensagem. Quero que as pessoas saibam que, embora a vida por vezes nos derrube, há sempre uma luz à espera para nos guiar, explicou ela numa rara entrevista. Marta, que inicialmente se sentirá culpada por ter forçado as filhas a casarem-se, encontrou um novo propósito. Fundou uma organização sem fins lucrativos chamada Fundação Novo Amanhecer, dedicada a ajudar mulheres vítimas de agiotas e da pobreza extrema. Trabalhou com a comunidade local para oferecer formação profissional, educação e apoio psicológico. Nenhuma mãe devia ter de sacrificar os seus filhos, disse ela num seminário. Temos de criar uma rede de apoio que nos levante a todas. Ela visitava frequentemente o túmulo do Sr. Arthur, onde colocava flores frescas e sussurrava: "Obrigada por nos salvar, Sr. Arthur. Que Deus lhe dê o melhor lugar ao seu lado." Anos mais tarde, Lia formou-se como médica e tornou-se diretora da clínica gratuita que fundou. Sofia tornou-se uma artista de renome internacional com as suas obras expostas nas maiores galerias do mundo. Marta, embora mais velha, continuava ativa na sua fundação, inspirando inúmeras mulheres. Numa tarde, Lia e Sofia sentaram-se juntas no jardim da grande mansão, que agora tinham transformado num centro de educação e artes chamado Centro Cultural Raquel. O sol da tarde iluminava os seus rostos, e uma brisa suave trazia o perfume das flores. Alguma vez imaginaste que chegaríamos aqui? Perguntou Sofia, sorrindo. Lia abanou a cabeça. Não. Mas estou feliz por termos conseguido transformar o nosso sofrimento em algo com significado. Elas olharam uma para a outra e riram. Nas suas mãos, seguravam a última carta do Sr. Arthur que liam frequentemente. A verdadeira vitória acontece quando se responde ao mal com uma bondade inesperada, e era isso que elas tinham feito. Transformaram uma tragédia num renascimento, o sofrimento